espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Piauí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Piauí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas. Estamos aqui dando continuidade à nossa disciplina, né? E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre tutela penal ambiental ou tutela penal do meio ambiente. Uma aula um pouco mais longa do que a gente está habituada, mas que vale a pena para a gente entender como se dá essa questão penal dentro da área ambiental com base na nossa legislação. Então vem comigo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, onde que está sistematizada a responsabilidade penal? Então, primeiro, ela está na Constituição, né, no artigo 225, que coloca que as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, na nossa Constituição, a gente já tem descritas sanções penais para atividades lesivas ao meio ambiente. E, junto com isso, a gente tem a Lei 9605 de 98, a Lei do Meio Ambiente, que é muito importante e ela vai ser o nosso principal arcabouço teórico dessa aula. É com base nela que a gente vai falar e destrinchar um pouco da tutela penal ambiental, né? Então, ela sistematizou em 82 artigos os crimes ambientais, né? E aí são aplicáveis de acordo com tudo que está ali presente, se não tiver sido revogado, evidentemente. Deu um tratamento mais orgânico e sistêmico aos crimes ambientais, né? Que é muito importante. E aí, a gente precisa entender que quando a gente faz uso da tutela penal, isso vai acontecer quando a gente tem situações que vão agredir os valores da sociedade e somente se, todos os mecanismos de responsabilidade civil e administrativo já não estiverem surtindo mais efeito. Parece bonito, né? Mas na prática, muitas vezes a responsabilidade civil e administrativa não é suficiente para o convencimento das empresas e pessoas a cumprir a nossa legislação ambiental. Não é verdade? Já falamos sobre isso. Então vamos lá. Qual que é o objetivo da responsabilidade penal? E qual que é o bem jurídico protegido? O bem jurídico protegido é o meio ambiente e toda a amplitude do meio ambiente, ou seja, o conjunto do meio ambiente é o que vem a ser protegido, né? Então, a ideia da responsabilidade penal é punir quem está praticando crimes contra o meio ambiente, é deixar isso muito claro. Então, quem pratica o crime contra o meio ambiente pode ser responsabilizado penalmente, e nós vamos ver um pouco sobre isso nessa aula. E quem pode ser o sujeito ativo e passivo do dano ambiental? Quem que pode ser? Vamos lá. Então, o sujeito ativo e passivo, lembrando um pouco disso, o sujeito ativo é a pessoa física ou a pessoa jurídica, né? E o sujeito passivo é a União, estados, municípios e a coletividade como um todo. Então, como que isso se dá? Então, vamos lá. O sujeito ativo é qualquer pessoa física ou jurídica, como a gente já viu, do direito público, do direito privado ou público. Com exceção de crime próprio, especial de mão própria, alguma situação do tipo, delito de atuação pessoal, que muda um pouco a situação. Então, pensando no meio ambiente, que é o nosso interesse, vamos aos exemplos. O crime contra a administração ambiental, que está descrita nos artigos, no caso da figura do funcionário público. Isso é um sujeito ativo. No artigo 67, conceder licença para determinada atividade em desacordo com as normas. Então, o sujeito está dando a licença, está dando o aval do poder público para que uma atividade possa ocorrer, sendo que não está de acordo com as normas ambientais. Isso também é um crime, né? É mais um caso, então, que a gente tem sujeito ativo. Beleza? E aí, pela 9605/98, o que a gente tem no artigo 2º? Quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade,
bem como o diretor, administrador, o membro do conselho de órgão técnico, auditor, gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outro, deixar de impedir sua prática, quando podia agir para evitá-la. Ou seja, tanto a ação quanto a omissão são passíveis de culpa no caso de um sujeito ativo, no caso da pessoa física ou jurídica. Então a gente tem que ter atenção nisso, porque nos crimes ambientais, tanto a ação quanto a omissão podem ser cobrados da pessoa. E aí, ele admite cumulativamente esse artigo, né, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, da pessoa física, dos autores, coautores, de todo mundo que está participando. É possível uma acumulação de culpa. E responsabiliza ainda quem tem conhecimento da conduta criminosa e deixa de pedir a prática, que é o que nós falamos da ideia da ação e da omissão. Então, ambas as situações, o sujeito pode ser cobrado juridicamente, penalmente, né? No nosso caso aqui da aula de hoje, penalmente, acerca do delito que ele esteja causando. E no caso da pessoa jurídica? No caso da pessoa jurídica, a gente tem o artigo 3º, que coloca que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme disposto na lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou do seu órgão colegiado no interesse ou benefício de sua entidade. Então, situações que são o representante legal, chefe ou dono, está lá dando aval para a infração, responsabilização também da pessoa jurídica. Ou então que o colegiado faça isso, é responsabilidade jurídica da empresa, né? E aí, quais são os condicionantes que essa pessoa jurídica, que essa empresa pode ter? A gente tem o primeiro, se a infração for cometida por decisão do seu representante legal contratual, e segundo, no interesse do benefício da sua entidade, que é o que está escrito no artigo 3º. E aí, cabe a gente pensar o seguinte, se o ilícito penal ambiental visar a satisfação dos interesses dos dirigentes sem vantagem ou benefício para a pessoa jurídica, veja bem, está favorecendo a pessoa dos donos, dos acionistas, e não da empresa em si. Então, nesse caso, a empresa deixa de ser agente do tipo e passa a ser o meio utilizado para a realização do ato. E aí, vai na situação de meio, como a gente já estudou na aula passada. Tá? Então, temos que ter atenção nisso daí, para a gente não confundir. O tratamento constitucional e infraconstitucional relativo à pessoa jurídica vai promover significativa mudança no paradigma tradicional, porque a Constituição admitiu a responsabilização da pessoa jurídica, né? Tem os seus artigos aí, juntamente com a Lei 9605. Então, isso é muito importante da gente entender, porque essa responsabilização jurídica está presente no nosso arcabouço jurídico. Outra coisa importante do artigo 3º, que a responsabilização da pessoa jurídica não exclui as pessoas físicas, os autores, coautores. Pode ter dupla imputação, pode ter a culpabilidade tanto física quanto jurídica, certo? Importante atenção nisso daí. E quando que pode ser desconsiderada a pessoa jurídica? Ela pode ser desconsiderada sempre que a personalidade jurídica for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à qualidade do meio ambiente, né? Então, nesse caso, né, se a sua personalidade jurídica, que está lá no seu CNPJ, for um obstáculo para ressarcir os prejuízos causados, então, nesse caso, ela então vai ser desconsiderada. Vai ficar pessoa física. E aí, agora nós vamos falar do sujeito passivo, que nós já falamos do sujeito ativo. No sujeito passivo, né, que são União, Estados, municípios, proprietários e a coletividade, a gente não tem nada que impede que haja 2 ou mais sujeitos passivos. Pode ter mais de um. Como, por exemplo, a pessoa picha o edifício da prefeitura, né? Então está ofendendo a comunidade pela lesão ao patrimônio cultural e o Estado em razão do dano sofrido. Então veja aqui que é um exemplo, né, que a gente tem de 2 sujeitos passivos. Outro exemplo, o agente ingressa lá no Parque Estadual Mãe Bonifácia, derruba a árvore, rouba a árvore, então quem que vai ser o sujeito passivo? A coletividade, a sociedade como um todo, e ainda o Estado, que está tendo esse prejuízo por ser um parque estadual. Beleza? E como é que fica a situação dos índios? Isso é importante, porque quando o índio comete um ilícito penal do meio ambiente, tipo caça de animal, a gente tem que fazer, a gente não, né? A justiça tem que fazer a indagação se ele está integrado a outros grupos,
ou então se ele não está. Então nós temos basicamente três grandes situações. Primeiro, se ele estiver isolado, nesse caso, for um índio isolado, a ação é um exercício regular do direito, né? Está lá no Estatuto do Índio. Agora, se ele está em vias de integração, de grau de contato com a cultura branca, né? Cultura ocidental, vamos dizer assim, aí tem que avaliar o grau de adesão ao modo de existência dos setores, né? Tem que ver, então vai ser analisado. Agora, se o índio for integrado, então ele é responsabilizado, né? Agora, é importante a gente destacar que não é simples reconhecer essa exclusão de licitude para livrar da responsabilidade penal, né? Até porque hoje a gente tem poucas comunidades isoladas por conta do processo de urbanização e expansão do território nacional, né? Mas é importante levar em conta essa situação dos índios. E se o índio for tutelado pela FUNAI, a gente tem jurisprudência que ele deve ser assistido pelo órgão. Então, a FUNAI vai participar do processo e pode ser nulo esse processo, né? Porque a FUNAI que representa os índios, né? É a fundação responsável pela gestão das políticas indigenistas no nosso país. Agora, se ele for totalmente aculturado, se ele já passou pelo processo de transformação cultural e tem um desenvolvimento mental completo, o Supremo entende, então, que é plena sua imputabilidade, com possibilidade, inclusive, de decreto de prisão preventiva. Tá? Isso é muito interessante da gente ver quando a gente fala dos índios. E aí, como que responsabiliza o sujeito ativo, objetivo ou subjetivamente? É isso que nós vamos ver agora, dando continuidade à nossa aula. Então, a gente tem, primeiro, na responsabilidade subjetiva. Qual que é o elemento subjetivo? A culpabilidade. Então, o sujeito é culpado. Então, a responsabilidade penal é determinada por essa culpabilidade. E os crimes ambientais, então, vão ser punidos por dolo ou por culpa. E qual que é a diferença entre ambos? Vamos ver aqui. O crime doloso é quando o agente quer ou assume o resultado, ele tem intenção, né? Então, por exemplo, destruir ou danificar a floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. Ele está assumindo o resultado do que ele está fazendo, que tem a pena lá de detenção de 1 a 3 anos ou multa que está na lei. A gente tem o caso de um crime culposo. Nesse caso, o agente está dando causa por negligência, imprudência, imperícia, falta de habilidade. Então, se o crime é culposo, a pena é reduzida à metade. Tá? Então tem essa diferença do dolo e da culpa. Né? É importante observar essa diferença, porque às vezes as pessoas confundem o que é crime doloso e crime culposo. Com base nisso, a gente tem os crimes ambientais, que podem ser culposos ou dolosos. O culposo é se está expresso em lei. O doloso é quando a lei é silente, não está presente na lei diretamente. E aí a gente tem um exemplo aqui, ó. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoque a mortandade de animais ou destruição significativa da flora. Está na lei. Pena, reclusão de 1 a 4 anos ou multa. Aí está lá no parágrafo 1º. Se o crime for culposo, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então tem que estar observando, né? O poder jurídico, né? A justiça vai observar se tem culpa ou se tem dolo na situação que está descrita, né? Para saber qual tipo de crime ambiental que entra. E a gente tem também as contravenções penais. A contravenção penal é uma infração penal de menor potencial ofensivo, é um crime anão, né? Então, no caso da infração penal, a lei pune com pena de prisão simples. Não é a reclusão, que é aquela que enseja qualquer dos regimes, fechado, semiaberto ou aberto. Nem detenção, que é aquela com regime inicial, semiaberto ou aberto. Ou multa, ou ambas. Então pode ter prisão simples, multa ou prisão simples e multa. Sem reclusão e sem detenção. Então é um crime menor, fica dentro das normas legais que regem essas contravenções, né? Ela é cumprida sem rigor penitenciário, não tem estabelecimento de prisão comum, nem regime, e aí fica em regime semiaberto ou aberto. E para a existência da contravenção, basta a ação ou omissão voluntária, né? Mas a gente tem que levar em conta o dolo e a culpa, e isso faz depender qualquer efeito jurídico que possa ter. Então, existe uma linha tênue entre o que pode ser uma contravenção e o que pode se tornar um crime ambiental propriamente dito, né?
E qual que é a teoria adotada, então? A teoria adotada nos crimes ambientais é o crime de perigo. Crime de dano é aquele crime que só se consuma com efetiva lesão do bem jurídico. Então, se o bem jurídico for destruído, for depredado, você tem um crime de dano. E um crime de perigo? O crime de perigo se consuma com a possibilidade de dano. E está nessa lei que a gente está falando, que é a 9605 de 98. Porque aí o dano pode ser muitas vezes irreversível. Então é isso que a gente usa na esfera ambiental, é o crime de perigo, certo? E aí a gente tem um exemplo no artigo 54, causar poluição em qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana. Nesse caso, o legislador está descartando a necessidade da ocorrência do dano para a imputação penal. Basta ter a probabilidade de ocorrer. Então, o nosso arcabouço jurídico na área ambiental parte do pressuposto, no caso dessa área ambiental penal, parte do pressuposto que a gente trabalha com crime de perigo. Tá claro? Isso é muito importante da gente saber. Então, ainda que na esfera penal seja admitida a teoria do crime de perigo, para acumular com a responsabilidade civil é necessária a ocorrência de dano efetivo. A gente já falou de responsabilidade civil, a gente já viu sobre isso em outra aula, né? Então tem que ter o dano efetivo para ter também a responsabilidade civil. Do contrário, fica só na esfera penal com a teoria do crime de perigo. E agora, vamos passar para as peculiaridades em relação aos crimes ambientais. Então, nessa área penal, no direito penal, a maioria dos crimes se faz necessário o tipo objetivo, o núcleo do tipo. Agora, na esfera ambiental, normalmente as normas penais são em branco ou aberto. E o que é cada um? Vamos ver cada um dos tipos. A gente tem a norma penal em branco, a norma penal aberta e o elemento normativo. A norma penal em branco depende da complementação de outros dispositivos legais e extralegais. Falta o aspecto técnico, complexo, multidisciplinar. Então ele vai ser complementado, gente. Isso é muito importante ser entendido. E quando ele é complementado, aí tem a disposição que vai estar prevista na lei, ou prevista em outra lei, ou emanada por outro poder, como um ato administrativo. Então tudo isso é para complementar essa norma penal que está em branco. Então, no direito penal, a gente tem leis para complementação homogênea e portaria para complementação heterogênea, quando o outro órgão vai complementar tudo isso. Certinho? Essa é a situação da norma penal em branco. E aí a gente tem alguns exemplos, que está lá na 9605. O artigo 29, que está lá, não estão discriminadas as espécies raras ou consideradas ameaçadas de extinção. Por quê? Porque todo ano o IBAMA lança uma lista determinada de espécies. No artigo 34, pesca em período de piracema. Todo ano é divulgado o período da piracema. Espécie de peixe em extinção no artigo 36. Quais espécies? Está lá na lista. O artigo 45, madeira de lei classificada pelo poder público que classifica. Então, tem vários aí que a gente tem observância que está lá na nossa legislação. E o tipo penal aberto? O segundo tipo é o tipo penal aberto, que aí a norma vai permitir inserção de situações análogas. E aí você vai trabalhar com a força do princípio da legalidade ou da reserva legal. Então a norma penal descreve as características do fato, para que o agente possa se defender. Só que no direito penal ambiental nem sempre é possível. Porque muitas dessas condutas lesivas ao meio ambiente não permitem uma descrição direta e objetiva. Essa é uma grande questão. Por exemplo, um crime penal, um homicídio, tem a descrição clara, matou uma pessoa. E no crime ambiental, crime de poluição, as formas são múltiplas. E na própria lei, que está lá no artigo 54, que a gente já leu, está lá, causar, poluição, etc, etc, etc. Então não é tão simples você conseguir identificar o que está acontecendo. Então, você tem uma situação que está ainda em aberta. E para isso, para resolver esses problemas, a gente tem os elementos normativos. Né? Os elementos normativos, eles vão dizer respeito à antijuricidade e tem as designações. É o indevidamente, sem justa causa, sem consentimento, sem licença da autoridade. E aí são esses elementos que vão normatizar o texto da lei. Igual no exemplo aqui, ó. Realizar desmate tanto pode ser ilícito penal como fato atípico, porquanto o desmate só pode ser proibido, como também permitido mediante licença ambiental única, que é a LAU. Né? E a gente tem vários dispositivos
desse tipo com elementos normativos na Lei 9605. Então, na nossa Lei 9605, a gente tem, então, elemento normativo da norma penal em branco, penal aberta e a presença desses elementos normativos para tentar regulamentar. Além disso, nós temos os excludentes. Os excludentes, a gente tem a antijuricidade, um excludente de ilicitude, e a gente tem a culpabilidade. No caso do excludente de ilicitude, não há crime quando a gente pratica o fato. Olha que situação confusa. Então você tem, por exemplo, estado de necessidade, situação de absoluta necessidade. A pessoa está lá na floresta, aparece uma onça. O que você faz? Isso é um estado de necessidade, é um excludente de ilicitude. Outra situação que a gente pode ter, legítima defesa, que a gente vai praticar para defesa, né? Uma agressão injusta, atual. E aí tem que ter ameaça do direito próprio, né? A situação não pode ser provocada pela pessoa, né? E tem que ser inexistente o dever legal de enfrentar o perigo. Tem que causar um risco. Então, matar um cachorro que outra pessoa está utilizando para te atacar é legítima defesa. Veja que a outra pessoa está usando para te atacar. Outra situação, estrito cumprimento do dever legal. O policial matou um animal que estava atacando uma criança. É uma situação também de excludente de ilicitude. E o exercício regular do direito. O índio lá, daqueles índios isolados, caçando para alimentação, né? Que eles são liberados para isso. E aí a gente tem que ter cuidado, inclusive eu falei com mais ênfase nisso nesse último slide, a diferença entre legítima defesa e estado de necessidade. A agressão para permitir legítima defesa é a agressão humana, isso é muito importante. A agressão de animal não é legítima defesa. Então, se o leão vem para cima da pessoa, a pessoa mata o leão, isso é o estado de necessidade, que a gente acabou de ver aqui, ó, o estado de necessidade. Então, você só não vai ter isso se o animal for usado como instrumento de ataque humano, igual eu falei, da pessoa utilizando o cachorro para atacar outra pessoa. Aí, esse caso, é legítima defesa, não é estado de necessidade, tá? Seguindo, então, com os excludentes, a gente tem excludentes previstos no próprio Código Penal e na Lei 9605 de 98, e aí a gente tem o artigo 37, que é muito curioso, que ele coloca que não é crime o abate de animais em algumas situações. Primeiro, em estado de necessidade para saciar a fome, né? Segundo, para proteção de lavouras, pomares ou rebanhos de ação predatória de animais, desde que autorizado pela autoridade competente, né? E terceiro, por ser nocivo animal, desde que caracterizado pelo órgão competente. É polêmico isso daí. Eu acho muito polêmico esse artigo 37, mas é o que está na lei. Né, o que está na lei. Então, nesses casos, as pessoas podem ser autorizadas, né, para o abate dos animais. Outra coisa, não configura crime também se tiver autorização competente ou animal nocivo, que é o que está descrito aí no artigo 46 e a gente explanou aí no artigo 37. Tá? E agora a gente vai no outro excludente, a culpabilidade, que são os elementos que compõem a culpabilidade. Primeiro, a imputabilidade, a responsabilidade por fato criminoso a alguém ou circunstância lógica ou a ausência de possibilidade jurídica. Então, é a lógica, então, um crime de lógica. Seguinte, o potencial consciência da ilicitude. Nesse caso, a gente tem um princípio da matéria penal que não invoca a ignorância da lei, não abrange os casos que algum elemento integrante da norma, como em regra, ocorre com as normas penais em branco. Exige informação técnica mais profunda do agente. Como assim? Vamos no exemplo. A pessoa está com um barco de pesca, está com tudo lá para uma boa pescaria. E aí é pego no Pantanal na época da Piracema. Ele já passou pelo Mato Grosso e está indo no Mato Grosso do Sul. Lembrando que tem Pantanal nos dois Mato Grosso. Então, tem período de Piracema diferente. Então, e aí? O que aconteceu? É um potencial consequência de ilicitude, né? E o terceiro caso que a gente tem é a exigibilidade de conduta diversa, né? Uma conduta diferente, né? A pessoa tem uma conduta na sociedade diferente do que está sendo aplicado. Então, tudo isso compõe essa culpabilidade, né? Então, a culpa pode ser por imputabilidade, ou seja, a lógica do negócio, potencial consciência de ilicitude, ou seja, tudo indica que ele está causando um crime porque ele já causou outros, e a conduta do sujeito. Tudo isso contribui para a sua culpa. E são excludentes de culpa, ao contrário disso. Então, a gente tem aqui o que pode ajudar na culpa. A
a identificar a culpa. Agora, excludente da culpa, erro de proibição, que é muito comum, a pessoa não sabe o caráter criminoso do que pratica, por exemplo, criação de ave em cativeiro. É muito comum ter gente que nem sabe e cria, né? Isso pode acontecer por conta da nossa norma penal em branco. Segundo, coação moral irresistível, botou com a arma na cabeça do sujeito e mandou ele fazer. Outro exemplo. Terceiro, inimputabilidade por embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. A pessoa foi medicada, tomou algum remédio, perdeu o controle. Então, tudo isso pode contribuir para se pensar na culpa ou não do sujeito no crime ambiental causado, tá? E a gente tem também o princípio da insignificância, que é admitido, mas é pouco aplicado, já que as penas são leves, e admite transação ou suspensão do processo. Por exemplo, a pessoa foi lá e descascou uma árvore, pegou as cascas para fazer chá, só que é uma espécie de preservação, não pode fazer isso. Então, é o princípio da insignificância, mas existe cautela, porque existe uma linha muito tênue entre a insignificância e o crime, né? É bom a gente pensar lembrando lá da mesma situação da contravenção. Tem uma linha muito tênue entre o que é contravenção e o que é crime. E tem que estar atento a isso. Certo? E quais são as sanções penais previstas? Quais sanções penais podem ser previstas, então, na nossa legislação aí, nesse caso? A gente tem, nas sanções penais, para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade vai observar o que está no artigo 6º da Lei 9605 de 98. Então, primeiro, tem a gravidade do fato, o meio ambiente e a saúde pública. Segundo, os antecedentes do infrator, se ele já tem outro inquérito, se ele não tem. A situação econômica do infrator, se ele tem grana, se não tem no caso de multa. Tudo isso é observado para dar uma sanção penal. Então, a sanção penal para a pessoa física se divide da seguinte forma: na medida privativa de liberdade, na restrição de direitos e nas multas, certo? E é isso que nós vamos ver. Na privativa de liberdade, primeiro, você tem a reclusão, que pode iniciar com regime fechado, passar para semiaberto ou aberto. E tem a detenção, que já vai para regime semiaberto ou aberto, né? Então, são as medidas privativas de liberdade. No caso dos ilícitos penais da contravenção, você tem a prisão simples, que pode iniciar com a prisão aberta e normalmente pode ser substituída, como em geral é, por algum tipo de restrição de direitos que a gente vai falar já já. Certinho? Então, esse é o primeiro tipo. Então, nas restritivas de direito, quais são os requisitos que a gente tem agora, no segundo tipo? As penas restritivas de direito são autônomas e vão substituir a privativa de liberdade se for um crime culposo, ou se for aplicado em pena privativa de liberdade até 4 anos, ou se a culpabilidade antecedente, conduta social e personalidade do condenado e os motivos e circunstâncias do crime indiquem que essa substituição de condenação seja suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes futuros. Então, essas medidas restritivas de direito podem ser utilizadas nesses casos. Tem a mesma duração da pena privativa de liberdade, ou seja, uma substituição, e a gente tem os artigos específicos, é importante observar a lei, que não admite a substituição da pena de prisão pela restritiva de direito. Né? Nesses casos, é aplicada a pena máxima de 5 anos. São alguns crimes ambientais que a gente tem que observar lá na legislação. Né? Tem que estar atento a ela. Não só os nossos slides, não só a aula é suficiente. É fundamental olhar os documentos disponíveis acerca de tal. E aí a gente tem as penas restritivas de direito, que são, primeiro, prestação de serviço à comunidade, unidade de conservação, jardim, parque. Segundo, interdição temporária de direito, que pode ser proibição do condenado ser contratado pelo poder público, proibição dele receber incentivo fiscal de qualquer tipo, proibição de participar de licitação por 5 anos, e no caso de crime doloso, 3 anos, 5 anos no caso de crime doloso e 3 anos no caso de crime culposo, suspensão parcial ou total das atividades da sua empresa, por exemplo, se não estiver obedecendo a prescrição legal, prestação pecuniária, que é o pagamento de dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada que está sendo prejudicada, né? Não é inferior a um salário mínimo e nem superior a 360 salários mínimos, né? E o valor pago é deduzido do montante de eventual multa, né? Reparação que ele possa ser condenado, e o recolhimento domiciliar, que baseia
no senso de responsabilidade do condenado, que ele fica em vigilância, ele sai para trabalhar, frequentar algum curso e depois ele volta para casa e fica ali dentro nos horários de folga, só pode sair para trabalhar e estudar. Essas são as penas restritivas de direito que a gente tem, né, na nossa legislação ambiental. E aí a gente tem a pena de multa, né? A pena de multa é calculada de acordo com os critérios do Código Penal. Se for ineficaz ainda assim, aí aplica o valor máximo e pode ser aumentado em 3 vezes se o valor da vantagem econômica for oferida nesse crime que está sendo cometido. Então a multa é para resolver o problema. Se não resolver, mais multa, certo? E nas pessoas jurídicas? Nas pessoas jurídicas, a gente tem como sanção penal a multa, a restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade e a liquidação forçada. Então vamos lá. Igual está no artigo 21 da 9605/98, as penas aplicáveis podem ser isolada, cumulativa ou alternativamente. E aí, nesse caso, no caso da multa, aplica a regra do artigo 18, ou seja, a multa é calculada segundo os critérios do Código Penal. Se revelar ineficaz, aplica o valor máximo que pode ser aumentado 3 vezes, igual a gente acabou de falar. Na restrição de direitos, quais são as restrições de direitos presentes? O primeiro tipo é a suspensão parcial ou total das atividades, que vai ser aplicada quando não estiver obedecendo às disposições legais regulamentares, né, relacionadas à proteção do meio ambiente. O segundo tipo é a interdição temporária de estabelecimento da obra ou da atividade, que vai ser a interdição enquanto estiver funcionando e só vai voltar a funcionar com autorização, porque está em desacordo com o que foi concedido ou violou o dispositivo legal. Então, só depois que resolver isso vai poder voltar a funcionar. Ou a proibição de contratar o poder público ou obter subsídios. A proibição pode acontecer, né? E não pode exceder o prazo de 10 anos, no caso de restrição de direitos para pessoas jurídicas. A gente tem também a prestação de serviços à comunidade, que pode ser custeio de programas e projetos ambientais, execução de obras de recuperação de áreas degradadas, manutenção de espaço público, contribuição a entidades ambientais ou culturais públicas. Então, tudo isso também pode ser aplicado. Além da liquidação forçada. Nesse caso, a pessoa jurídica, né, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido em lei, é decretado sua liquidação forçada. Então, seu patrimônio é considerado instrumento do crime e é perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Um exemplo que a gente traz, um pet shop para venda de pássaro nativo. Então, o patrimônio daquele pet shop é utilizado para realização de um crime, né? Então, a gente tem aí, basicamente, a sanção penal, então, se divide na pessoa física e jurídica. A pessoa física se divide nos 3 tipos que nós vimos, e a pessoa jurídica se divide em multa, restritiva de direito, prestação de serviço à comunidade e liquidação forçada. Aqui um resumão para facilitar a identificação na hora de estudar. E a gente tem circunstâncias também que são atenuantes e agravantes. O atenuante, né, que pode ficar mais tranquilo, pode diminuir a pena, se divide em, primeiro, baixo grau de instrução ou escolaridade do agente. O segundo, arrependimento do infrator, que é espontânea com reparação do ato espontâneo ou limitação da degradação ambiental. O terceiro é comunicação prévia pelo agente do perigo iminente da degradação ambiental, avisar a polícia, por exemplo. E o quarto tipo, a colaboração com os agentes de vigilância e controle ambiental. A pessoa colabora e mesmo assim foi lá e realizou um crime ambiental. Então, tudo isso é atenuante. E, por consequência, nós temos também os agravantes. Os agravantes podem ser a reincidência nos crimes de natureza ambiental, ou então o agente ter cometido algum dos tipos de infração que eu vou ler para vocês, para obter vantagem pecuniária, ou para coagir outro para execução material da infração, ou afetar ou expor perigo à saúde pública ou ao meio ambiente, ou concorrer para danos de propriedade alheia, ou atingir unidades de áreas de conservação, ou atingir áreas urbanas ou assentamentos urbanos, ou realizar em período de defesa da fauna, né, quando está no período de reprodução, em domingo ou feriado, à noite, em época de seca ou inundação, no interior do espaço territorial protegido, no interior de uma unidade de conservação, por exemplo, com o emprego de métodos cruéis para abate e captura de animais, mediante fraude ou abuso de confiança,
mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental, no interesse de pessoa jurídica mantida por verba pública, atingindo espécie ameaçada de extinção e facilitada por funcionário público no exercício de suas funções. Todas essas são medidas agravantes para os crimes ambientais, né? E a gente tem também as circunstâncias qualificadoras. Então, os crimes qualificados têm previsão legal expressa de pena maior. Então, por exemplo, o crime simples, poluição, está lá. Causar poluição, está lá de 1 a 4 anos. O crime qualificado. O que é o crime qualificado? Se além de causar poluição de qualquer natureza, tiver alguma dessas qualificações. Igual, por exemplo, os incisos do artigo 54. Está lá. Se o crime tornar uma área urbana ou rural imprópria para ocupação humana, ou causar poluição atmosférica que provoca a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento hídrico, ou dificultar ou impedir o uso público das praias, ou ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos, gasosos ou óleos. Então, se o crime era simples e tinha na pena reclusão de 1 a 4 anos e multa, agora o crime como qualificado ele tem como pena reclusão e pena de 1 a 5 anos. Né? Então, o crime qualificado ele aumenta o que pode ser cobrado, né, do sujeito pelo crime cometido. Então, a gente tem também causa de aumento ou diminuição de pena, que aí vai vir expresso na legislação. O artigo 53, por exemplo, é um exemplo disso, que fala lá dos crimes previstos, que a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se, no caso, resulta de diminuição de águas naturais, erosão, modificação do regime climático, ou se o crime é cometido com determinadas características. Então, pode aumentar ou diminuir a pena. Esses casos vêm expressos na legislação e a gente tem que estar atento a isso, como exemplo do artigo 53. Uma observação importante acerca da gradação da pena. Uma circunstância não pode, ao mesmo tempo, ser considerada como agravante, qualificador e causa especial do aumento da pena. Nesse caso, aplica uma qualificadora, e aí o delito vai ser agravado ou majorado pela mesma circunstância, né? Majorado é quando aumenta a pena. Então, se uma circunstância constituir agravante e majorante, o juiz considera o majorante para aumentar a pena. E a fração variável da pena já está pré-determinada em lei, desconsiderando o agravante pela mesma circunstância. Então, trabalha com majorante nesses casos, certo? Então, a gente tem essa observação importante sobre a gradação da pena. E aí a gente tem os tipos penais em espécies. Os crimes contra a fauna, né, que está lá nos artigos 29 a 35, os crimes contra a flora, do 38 ao 52, né? Os crimes de poluição, do 54 a 61, que é importante observar na lei, os crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural, que está do 62 a 65, os crimes contra a administração ambiental, do 66 a 69. E aí, por último, a gente tem a prescrição, né? Para a gente encerrar. A prescrição é a perda da jurisprudência em decorrência da inércia ou lentidão do Estado, tá? E a gente não deve confundir, porque tem a prescrição civil, que é quando o indivíduo perde o direito de acionar o Estado, e tem a prescrição penal, quando o Estado perde o direito de punir o indivíduo, né? Então, a gente tem os prazos prescricionais do artigo 109 do Código Penal, que varia de 2 a 20 anos, né? E a gente tem a prescrição da pretensão punitiva, quando ocorre antes ou durante a ação penal. Então, é importante pensar que aquela punição, aquele julgamento é de um determinado crime. Então, o que ocorreu antes ou durante não está sendo pensado, e tem a prescrição da pretensão executória, que é quando ocorre depois de transitado julgada a sentença penal condenatória, né? Então, esses casos aí são prazos prescricionais, né? E como se trata de matéria de ordem pública, tem que ser ouvido o Ministério Público, né? Então, vai ter decreto ex officio pelo juiz para ter uma resposta desses casos de prescrição, beleza? Espero que tenha ficado um pouco claro para cada uma a lei de meio ambiente com as suas punições. Conto com vocês na próxima aula. Tchau, tchau e até lá.